Olá, gente, estamos aqui na Sacada Cultural e para a gente hoje aqui um grande prazer em receber uma pessoa do qual eu tenho uma profunda admiração por sua obra, por sua história, a filósofa, professora de filosofia, escritora, Márcia Tiburi. Márcia, seja muito bem-vinda e de antemão já quero agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Oi, Danilo, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada mesmo por esse convite. Espero que a gente possa ter uma boa conversa e que as pessoas que nos assistem possam aproveitar esse momento junto com a gente. Muito obrigada. Bom, eu quero aqui começar, aliás, a sua obra, né, para nós homens, inclusive eu, homem branco, né, de olho claro, costumo dizer, sou a imagem do colonizador, né? Então, já sou um privilegiado, né? E a sua obra ela vem contribuindo muito para as nossas desconstruções dentro dessa sociedade patriarcal, desse sistema, né? E que a gente precisa levar em conta essa questão da nossa desconstrução para a gente reinventar e ressignificar essa sociedade de uma forma mais justa e igualitária. Então, eu gostaria muito que você trouxesse um pouco da sua reflexão sobre o feminismo, né? Que cada vez mais vai ficando mais forte e entrando em pauta com maior ênfase, né? Nessa questão. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua reflexão sobre a questão do feminismo, Márcia. Pois é, Danilo, que bom saber, fico feliz de saber que você está fazendo um processo de reflexão acerca da sua própria condição. Acho que isso é uma coisa que falta no cenário, por assim dizer, da masculinidade, né? Os homens são muito pouco reflexivos acerca da sua condição, e nesse sentido, as mulheres feministas, digamos, têm uma vantagem histórica e filosófica, porque por mais que os homens ainda dominem o território do conhecimento, os homens, digamos, no mundo acadêmico, na produção do conhecimento em escala mundial, esse posto desse primeiro lugar, ele vem sendo deixado de lado. As mulheres têm ocupado esses espaços cada vez mais, num crescendo muito interessante. E eu atribuo isso também ao fato de que os homens, eles mesmos, não conseguiram, enfim, evoluir muito na produção de conhecimento. Então, acaba que no século XX, a grande guinada que a gente vê claro, uns vão dizer a teoria do Wittgenstein, outros vão dizer a escola dos análises. Ok, depende da área, mas sem dúvida, em termos de epistemologia, o que mudou mesmo foi o feminismo. O feminismo deu uma guinada sociopolítica e uma guinada em todas as ciências, em todas as ciências humanas e nas ciências de uma maneira geral, né? Mas acho muito importante, então, que os homens hoje comecem a discutir o que significa masculinidade, porque, infelizmente, a masculinidade está muito... Nessa cultura patriarcal, ela está muito associada à violência, ela se construiu a partir disso. Então, a questão que fica hoje, a meu ver, para quem se auto-reconhece nesse lugar do ser homem, né, da masculinidade, a grande questão que fica é o que significa isso diante desse novo mundo, desse mundo em transformação, desse mundo em que não apenas sujeitos chamados, né, heterodenominados e hoje autodenominados mulheres entram na cena, em todas as cenas, mas também outros corpos que foram tratados pelo sistema patriarcal como corpos abjetos, corpos inúteis, desnecessários, corpos que mereceriam, do ponto de vista, e merecem, do ponto de vista do patriarcado, merecem ódio. Então, assim como os corpos femininos, que são os primeiros corpos odiados vamos dizer assim, pela racionalidade, pela lógica interna do próprio patriarcado, né, que é o que a gente chama esse discurso de ódio é o que a gente chama de misoginia, né? Isso aí está na sociedade, em todas as sociedades, e para nós brasileiros, acho tão interessante analisar como isso também avança, se construiu e avançou no Brasil, sobretudo nos últimos tempos, né, com muita força a partir do golpe de 2016,
contra Dilma Rousseff, que era uma presidenta que gostava de se dizer presidenta, né? Quer dizer, um direito dela, e não é errado falar presidenta, né? Isso foi na época em que ela se declarou assim, foi uma polêmica linguística que foi superada. Mas acho interessante a gente olhar para o seguinte fato: ela foi a única mulher presidenta do Brasil e ela teve uma aprovação muito maior do que de todos os homens presidentes, inclusive o próprio Lula, que foi o mais bem aprovado depois dela. E, no entanto, essa pessoa passou por um processo um processo de destruição misógina, né? Quer dizer, toda uma destruição da sua popularidade, uma destruição da sua imagem, que foi feita nas trevas da misoginia por um processo publicitário do qual fizeram parte toda essa mídia hegemônica, né? A mídia corporativa, a mídia que produz notícia como mercadoria, né? E que lucraria muito também com o golpe, que lucrou muito, né, com o ódio em relação a Dilma Rousseff e outras figuras de esquerda, e todo o ódio chamado hoje de antipetismo, né, também, que é uma formulação de ódio, um ódio organizado retoricamente, né? Então, eu estou falando isso, as pessoas vão dizer, uma petista falando, mesmo que eu não fosse, mesmo que eu não fosse uma pessoa afiliada ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, como eu gosto de falar, isso é científico, né? Isso é uma coisa que as pessoas podem estudar, analisar, tem milhões de pesquisas feitas sobre isso, e é um fenômeno histórico muito interessante. Então, no Brasil, eu acho que nos últimos tempos também teve isso, a histórica violência que é típica do patriarcado enquanto sistema de privilégios, um sistema violento em si mesmo. Essa misoginia histórica assumiu novos contornos nos últimos tempos e se transformou, a meu ver, Danilo, numa tecnologia política. Então, assim, de 2016 para cá, você fazendo violência política de gênero, né, que é essa violência contra mulheres que assumem cargos públicos, você consegue tirá-las da cena e colocar mais homens nesse lugar, homens brutamontes, não basta ser homem. Veja, não basta ser homem, tem que ser um homem brutamontes, tem que ser grosso, tem que andar armado, fazer arminha, tem que ser estúpido, tem que comer cachorro-quente se babando, né? Como certos personagens aí dos altos cargos da política brasileira. Tem que ser um sujeito que fala assim grosserias monstruosas, fascistas, racistas. Tem que ser aquele sujeito que ontem falou, como é que é? Pega essa máscara e enfia no cu, alguma coisa assim bem grosseira, né? O outro que fala as pessoas morrendo, começa a dizer bando de maricas, vocês tão de mimimi, e enfim, esse tipo de gente que tem que, para poder parecer homem, porque homem não significa que você seja, significa que você tem que parecer dentro dessa retórica, dentro dessa performance. É uma coisa que eu discuto muito nos meus livros, a questão das performances, das performatividades também, né? Dos efeitos que os discursos causam. Então, quando essas figuras se pronunciam dessa maneira, o que elas produzem na população? E agora, no Brasil, a gente está assistindo uma reviravolta, né? Porque desde que há 2, 3 dias atrás, quando um grande estadista fez um discurso na nossa cena política, o presidente da República negacionista resolveu botar máscara e começou a fazer ele que foi sempre um homem anti-vacina, o garoto propaganda da morte e da matança pela Covid-19, um sujeito que defendeu a cloroquina e outras fórmulas, digamos, anticientíficas e absurdas, agora começa a defender a vacina. De ontem para hoje, chega a ser assim, seria engraçado se não fosse trágico. Mas isso estou contando disso, dando esse exemplo, por quê? Porque, como eu escrevi no meu último livro, que se chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo,
o machismo virou mesmo uma tecnologia política e ele vem turbinar o fascismo da nossa época. Então, Hitler não precisava fazer papel de muito macho, porque naquela época as mulheres não tinham assumido lugares assim talvez tão ameaçadores. A sociedade era mais conservadora há 80 anos atrás, mas hoje, quando o feminismo já andou tanto e os processos históricos se aceleraram tanto, as mulheres se tornaram realmente uma ameaça aos poderes instituídos. E os homens se sentem ameaçados nisso. Então, produzem muito mais violência política e produzem também muito mais violência doméstica, porque o patriarcado, como sistema de privilégios, não suporta o empoderamento das mulheres. Esse é um fato, né? Então, fica a pergunta para vocês: o que vocês vão fazer com a masculinidade tóxica? O que os homens... As pessoas que se identificam com a condição da masculinidade, o que elas vão fazer com essa autodestruição da própria masculinidade, né? Através dessa violência que os homens praticam dessa maneira. Não só a violência física, que é terrível, que leva às ondas terríveis de feminicídio que a gente vem vivendo, e a gente está fazendo uma campanha, lançando uma campanha muito forte. Nós vamos querer o engajamento de todos vocês nessa campanha, depois eu vou te falar dela, mas também a violência psicológica, que deriva justamente dessa fragilidade masculina, né, que não suporta o vigor, a força, o esplendor, sei lá, o brilho das mulheres, a inteligência, a liberdade, né, das mulheres. Então é um baita desafio, né, Danilo? Baita desafio. Com certeza, inclusive, assim, acho que o machão, né, aquele cara que baba que você estava falando, aquele cara que tem que ser esse cara. Inclusive, teve um filme maravilhoso para assistir, chamado Silêncio dos Homens, do Ian, que é um amigo querido de São Paulo. É um filme que fala sobre a questão da masculinidade tóxica. Inclusive, grupos de homens vão sendo formados pelo Brasil, fazendo estudos, tentando se ressignificar em relação a isso. E você falou também do cara que falou até enfia a máscara no cu, né? O cara falou isso porque talvez não tenha escutado a sua reflexão sobre o cu. E se escutou, não entendeu. Tem esse problema. Tem esse problema. Tem o problema do entendimento. Danilo, esse é um ponto importante. Tem um problema cognitivo. Ele é sério, sabe? É um problema político entre nós. Não é um problema de xingar as pessoas quando a gente diz, por exemplo, que alguém, sei lá, na gíria, né, no coloquial, no nosso vernáculo, a gente diz que essa pessoa é burra. Mas, em nível sociopolítico e psicopolítico, é gravíssimo a lacuna cognitiva desses personagens políticos. É muito sério a falta de compreensão dos estratos da linguagem, das figuras de linguagem, não compreender a ironia, que é uma formulação complexa que exige sempre a inteligência do espectador, daquele que é ouvinte, enfim. Então, é das coisas mais sérias para se tratar num projeto político, num projeto de país, se tratar justamente da inteligência das pessoas, tratar bem a inteligência das pessoas, e isso a gente faz através de projetos de cultura, de educação. Por isso é tão importante valorizar e fomentar as artes, as ciências, as escolas, os cursos, enfim, os livros, o mundo das artes de uma maneira geral, seja literatura, teatro, cinema, música, dança, não importa, artes visuais. É muito importante valorizar tudo isso, porque essas formas linguísticas desenvolvem a inteligência. Uma pessoa que passa o dia inteiro preocupada em, sei lá, com roupas de marca e armas, sei lá, para pensar duas coisas, e carros, sei lá, coisas assim, muito chapadas, né? Objetos que não enriquecem a subjetividade, essas pessoas não desenvolvem a linguagem, porque a gente, na verdade, designa de uma maneira genérica, entre aspas, né, como burros, aquelas pessoas que não desenvolvem a sua linguagem, que não enriquecem
a sua subjetividade a partir do contato com as diversas linguagens. Então, é importante que a gente não viva, digamos assim, só ou apegado aos clichês, né, às frases feitas, às respostas prontas, aos dogmatismos, porque a gente precisa desenvolver o espírito, né? A gente precisa desenvolver o espírito no sentido filosófico, é justamente desenvolver a linguagem. Então, falar isso assim é uma coisa de professora, né? Mas a gente está aqui falando de professor para professor, então só para, claro, imaginando que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que não são professores e que podem aproveitar, né, essa reflexão para levar para suas vidas, né? Inclusive, a gente é fruto de uma massificação que se intensifica lá em 1760 com a questão da Revolução Industrial, que esse consumismo, essa produção desenfreada e consumir, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, a questão da cultura. As pessoas, muitas, confundem muito essa questão da cultura com a questão simbólica da cultura, né? Ou seja, a expressão cultural, as artes plásticas. Inclusive, você também é uma artista plástica. Mas a gente tem essa cultura no sentido antropológico dessa palavra, que a gente tem essa capacidade enquanto ser humano, né, que é algo que é uma condição nossa, de estar o tempo inteiro ressignificando a questão cultural nesse sentido antropológico, que uma série de questões que influencia, como a questão do ambiente, a questão da época, do momento histórico, enfim. E você colocou uma questão muito importante. Hoje a gente está reaprendendo a lidar com as palavras. Inclusive, um dos seus livros, que fala o feminismo, né, é para todos, todas e todes, né? Recentemente, a gente viu até se eu não me engano, uma vereadora aqui no Brasil que foi falar a palavra todes e foi criticada por um homem, né, branco, vereador também, dentro da Câmara, porque dizia que essa palavra estava errada. E a gente sabe que certo e errado é muito relativo, né? Como que você tem essa reflexão, Márcia, sobre essa questão cultural e essa ressignificação dessas terminologias e essas palavras que a gente vem, eu não vou dizer inventando, mas ressignificando, né? Porque nada se cria do nada, né? Mas para uma questão de representatividade, né? Como que você reflete isso? Pois é. Então, eu também, quando resolvi escrever esse livro e colocar esse título, também recebi críticas. Pessoas ficavam ansiosas e nervosas em relação ao todes. Então, essa palavra não fui eu que inventei, eu apenas a recuperei do discurso coloquial, né, do mundo da vida, onde as pessoas criam palavras. Eu acho muito engraçado, para mim é super importante o universo das palavras, porque as palavras carregam conceitos, então as palavras elas têm história. A gente pode estudar filosofia só estudando a história das palavras e os conteúdos, e o nexo, aliás, entre conteúdo e forma, né, que transita na história humana. E então, uma palavra sempre tem muito peso. Agora, eu acho muito estranho os brasileiros. Nós somos um país inventado, a gente nem fala uma língua portuguesa, a gente fala uma língua portuguesa brasileira. É praticamente um brasileirês que a gente fala. E a nossa língua é toda atravessada por sotaques, ou seja, por musicalidades, por oralidades africanas, europeias, indígenas. Ou seja, a nossa língua, a gramática da nossa língua, inclusive, vem sendo, por mais que haja uma gramática comum nos falantes de língua portuguesa, a nossa gramática no mundo da vida, a nossa parole, né, a nossa fala, ela é toda modificada diariamente. E eu, com todo respeito a todas as falas, a todas as formas, eu acho muito bonito o jeito como os brasileiros falam e a diversidade da língua brasileira em todo o Brasil.
do Oiapoque ao Chuí, o jeito como os gaúchos falam, como os cariocas, os paulistas do interior, o pessoal de Pernambuco, como se fala no interior do Ceará, como se fala no Acre, enfim, é tão bonito o jeito como as pessoas falam, reconhecer essa diferença do sotaque, das várias regiões, das várias cidades, é muito bonito. Enfim, então eu acho que a gente deveria ser mais feliz com a nossa língua, porque a nossa língua permite isso, já está na nossa. Da nossa forma de ser. Nós sempre reinventamos a nossa língua. Então, querer sustentar um preciosismo, não vejo nenhum sentido, e acho que a palavra todes, por exemplo, que tanta gente acha ruim, eu acho uma palavra maravilhosa, porque a língua portuguesa é uma língua heteronormativa binária, só reconhece o ele e o eu. O ele e o eu, não, desculpem. O homem, né, o masculino e o feminino. Falta o neutro, ou falta... Na verdade, eu nem gosto de chamar de neutro, eu prefiro chamar de aberto. Falta o intersexual nessa língua. Então, esse intersexual, esse transexual, acho muito bonito a gente poder falar para todo mundo. Tem muita gente, inclusive vários grupos dos quais eu participo, que ninguém mais trata como homem e mulher, todo mundo se trata com esse gênero genérico. Somos pessoas com nossos gêneros, sexualidades, com nossas formas de ser, mas não precisamos a todo momento confirmar o gênero feminino e o gênero masculino se preferimos ser intersexuais na linguagem e em outras expressões da vida também, para quem assim se sentir melhor, para quem assim se sentir, enfim, como um ser livre, né? De uma livre expressão corporal, de gênero, de sexualidade, por aí vai. Então, acho precioso que a gente possa brincar com essas palavras, recriá-las, e que a gente compreenda que a nossa língua é uma língua democrática, dinâmica, que revela a nossa história, a história das nossas dores, a história da nossa ignorância, da nossa sabedoria, da nossa capacidade de inventar. Não é possível a gente aprisionar a nossa língua, e ainda mais quando essas criações vêm para ampliar, digamos assim, né, o território da nossa expressão e enriquecer os nossos conceitos, porque nós precisamos de um conceito ou de uma palavra que possa expressar esse território aberto do gênero e da sexualidade. O pessoal preciosista e às vezes se confunde com o fundamentalista. Uma das palavras que os fundamentalistas brasileiros mais detestam, e essa gente das religiões aí do mercado, sejam os neopentecostais, sejam os católicos, que, aliás, isso é culpa dos católicos, a palavra que eles mais odeiam é gênero. A palavra gênero. Por quê? Porque gênero é um termo, tem muitos significados, mas, digamos, no campo dos estudos feministas, gênero é um campo de estudos hoje, né? A gente chama estudos de gênero, e esse termo começou a ser muito usado a partir dos anos 70, quando teóricas americanas, inclusive, começaram a falar de gênero como categoria de análise. E essa ideia de uma categoria de análise, que faz parte da história da filosofia, da epistemologia, de todas as ciências humanas e de todas as ciências, essa ideia é muito importante para a gente aprender a pensar. Então, uma coisa é quando a gente fala de gênero, para tentar entender os papéis sociais, os papéis de opressão, na verdade, que as pessoas estão vivendo, de opressão e de privilégio, né? Porque o gênero masculino é um gênero privilegiado e o gênero feminino é um gênero subalternizado, né? Então, quando a gente coloca o gênero em cena, as pessoas vão se perguntar, e os dogmáticos, os fundamentalistas não querem, que são os machistas, que são os fascistas em geral, eles não querem que as pessoas se questionem, né? Não querem que as pessoas façam perguntas, que as pessoas trabalhem com as dúvidas, porque dúvida é uma palavra importante. É uma palavra muito importante, que é absolutamente necessária no vocabulário de quem quiser se tornar um sujeito livre. Então, a gente precisa duvidar, a gente precisa se perguntar aos outros. A gente não tem a obrigação de acreditar.
ao mesmo tempo, nós seremos convencidos uns pelos outros. O que faz a ciência e a filosofia da ciência? Trabalha com a dúvida e depois trabalha com a validade, com a validação das teorias. Então, existem coisas nas quais a gente pode acreditar, porque existem comprovações históricas. E a gente acredita também dentro de um contexto de produção de consenso. Então, vamos acreditar, por exemplo, que a Terra é plana, porque existem muitas provas em relação a isso. Os terraplanistas, faz 2 dias desde que o Lula falou, eles começaram a acreditar que a Terra é plana porque, afinal de contas, pegou mal, né? Assim, gente, é incrível como as pessoas... Meu Deus do céu, as pessoas precisam, assim, gostar mais delas mesmas, né? E quando você gosta de você, em geral, assim, respeita a inteligência humana, né? Me parece, assim, você é capaz de reconhecer que os outros podem ter razão, né? Mas, enfim, vamos nessa. Mas você falou uma coisa muito interessante, que eles detestam algumas palavras, na verdade, gênero. Não só gênero, eu acredito que eles detestam, por exemplo, poesia, eles detestam. Todo tipo de palavra que não entendem, que eles não compreendem, eles vão detestar, porque... E a gente pode falar diversas palavras. Palafitas é uma palavra que eles acham que até se coçam quando fala. Favela, meu Deus do céu. Então, assim, eles não entendem porque eles não sentem, eles nunca sentiram na pele, nem no gênero, nem em lugar nenhum, nem em nenhum tipo de questão eles sentiram o fruto desse sistema que foi implantado. Inclusive, muito interessante, assim, quando você coloca no Brasil, que é um país colonizado de uma forma totalmente diferente da colonização norte-americana, foi uma colonização para o povoamento, e a gente aqui na América Latina, América Caribe, a gente tem uma colonização de exploração, né, de enriquecimento das metrópoles, e ponto final, que era só o grande objetivo. A gente tem aí diversos povos que foram trazidos à força para cá, e muitas vezes nós brasileiros utilizamos palavras, por exemplo, Darcy Ribeiro ele fala que a língua brasileira é uma língua inventada. Por que ele não pode inventar outra coisa, né? O próprio Darcy coloca, porque o povo é inventado. A gente inventou uma situação aqui dentro do que a gente tinha, né? E assim, e você fala uma coisa que eu gosto muito quando você coloca assim, a questão da diversidade cultural, né? Eu por muitos anos usei a palavra miscigenação, inclusive estou escrevendo um artigo que sai essa semana em diversas, na GGN, na Brasil de Fato, 247, que o título é miscigenação, a herança do estupro colonial. Porque a miscigenação, ela é fruto de um estupro, né? De diversos sentidos. Um estupro físico, literalmente, como um estupro cultural, como um estupro, enfim. Ela não é uma palavra, não é bonito falar, olha, nossa cultura é uma cultura miscigenada e ter orgulho disso. Agora, sim, falar, a nossa cultura é uma cultura diversa, tem uma diversidade cultural, né? Eu acho que isso traz mais... porque são povos que vieram forçadamente e os outros que estavam aqui foram estuprados. Então, essa questão é super séria, porque eu vou lançar um livro em abril, vou te dar isso como referência, porque eu fiz um estudo bastante exaustivo nessa história, sabe? Vai ser um livro que se chama Complexo de Vira-Lata. E tem uma gravura que eu uso no trabalho, que é uma gravura de 1600 e poucos, e que aparece ali, é uma alegoria da América. Então, tem uma mulher índia em cima de uma rede e um homem que chega com uma bandeira que representa o Américo Vespúcio. Então, é uma alegoria da América, porque é como se a América, esse território que foi invadido, e não descoberto. Acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade. Na minha época de colégio, a gente era ensinado a falar descoberto. Então, a gente teve que ficar adulto para aprender que era uma invasão. E ali, nessa alegoria, então, o homem que invade, ele dá o seu nome para esse lugar, e esse lugar é interpretado como uma mulher. E aí vem a analogia entre o corpo feminino
estuprável e a terra explorável, ela mesma, nesse sentido analógico, estuprável. Como você está colocando, a gente pode colocar assim, existem os corpos que vão ser violentados, o território que vai ser violentado, a mentalidade que vai ser violentada, é toda uma cultura que é violentada, é um processo de violência que é patriarcal, capitalista, colonial, né? Aliás, o subtítulo do livro é Análise da Humilhação Colonial, é um livro sobre a humilhação. Então, esse é o processo, né? E acho muito importante que a gente medite nisso, que a gente medite nesse significado do colonial, no significado nessas analogias, né, que podem parecer assustadora para certas pessoas, mas é realmente o caso. A gente está falando sempre de um processo de colonização, num processo de invasão, um processo de tomada, enfim, absoluta devoração do outro, né, que está colocado ali na frente como um outro, afinal de contas. Então, acho pertinente realmente você tocar nesse aspecto também. Desculpa que eu te interrompi, você estava falando. Não, eu ia perguntar exatamente uma questão relacionada ao sistema, porque eu vejo as lutas, os movimentos, né, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, são diversos movimentos que têm suas causas. Inclusive, eu vi uma entrevista sua que você fala uma coisa que eu me identifiquei bastante. Você fala, a gente vai falar em relação ao coletivo. A gente, não é o meu mundo, não sou eu. Eu vou colocar as minhas dores só, e porque eu sou colocado então, como pessoa, mas é um coletivo, né? E é fruto de um sistema, não é fruto só da questão do negro, ou da questão da mulher, ou da questão da LGBT, ou da questão... É um sistema. Claro. A minha pergunta é a seguinte, na sua opinião, na sua reflexão, Márcia, existe o empoderamento definitivo da mulher, o empoderamento definitivo do negro, o empoderamento definitivo da LGBT, sem a desconstrução de um sistema, ou a gente passa por isso primeiro? A gente precisa desconstruir, literalmente, definitivamente, esse sistema para trazer outro. E só mais uma coisa, lembrando que, historicamente, em nenhum momento que a gente mudou o sistema, por exemplo, a gente sai da monarquia para vir para o capitalismo, nenhum momento que foi mudado o sistema foi uma coisa tão suave e leve como a gente vê na história, né? Obviamente existe o confronto. Como que você reflete sobre isso? Pois é. Então, na verdade, eu vejo o seguinte, eu vejo que esse processo de luta, ele funciona como uma banda de Mébius, aquela formulação da geometria projetiva, né, que uma fita torcida pode virar pode ser colada, né, e virar um sinal de infinito, mas os dois lados se confundem na torção, né? É uma figura que eu gosto muito de meditar nessa imagem, assim, para entender processos psíquicos, de linguagem, históricos, inclusive de narrativas. E eu escrevo literatura e eu coloco sempre... Eu trabalho toda a minha literatura sempre a partir dessa possibilidade de trazer esse elemento matemático para dentro da narrativa. Enfim, quem lê os meus romances pode estar imaginando o que isso significa, né? Mas agora não vem ao caso. O que está em jogo aqui para a gente? Pensar que vamos chamar assim, que a emancipação, que é uma palavra questionável também, o empoderamento, outra palavra questionável, a autonomia, a produção de autonomia desses corpos violentados pelo patriarcado, que o processo do devir sujeito desses corpos, do tornar-se uma pessoa livre, participante, atuante, enfim, dona de si nesses processos, que isso já é a derrocada do patriarcado. Então, a gente só derruba o patriarcado assim. A gente só derruba o capitalismo. Não tem como você derrubar o capitalismo sem você tomar os meios de produção. Você a revolução do proletariado, para usar termos marxistas, que derruba o capitalismo em si mesma, na ação. Então, a questão é essa, como a gente ocupa esses espaços, e a gente está fazendo isso. O problema é que aí vem a vingança do sistema.
O sistema ameaçado por esses corpos, por essas presenças, por essas outras formas de existir, se sente ameaçado nos seus privilégios e produz uma espécie de reação ainda mais violenta, matando pessoas. Domingo vai fazer 3 anos que Marielle Franco, que era emblemática dessas lutas, foi morta e até agora foi assassinada, e até agora não há nenhuma solução para o caso do seu assassinato. Né? Há um acobertamento dos mandantes e de um suposto terceiro elemento que estaria no carro junto com os 2 assassinos que foram presos. Né? Então, é importante a gente perceber isso também, que é a luta que move a história e a luta modifica o cenário. Eu gosto de também, aqui, acho que ajuda a pensar isso, vou colocar o seguinte, meditando nas palavras, né? Eu entendo que existem processos de luta e que processos de luta são os mais diversos e são sempre processos democráticos. Luta tem a ver com busca por democracia. Então, personagens dos mais diversos, coletivos, grupos, classes sociais, que buscam espaço para exercitarem o seu direito de existir, porque é isso que está em jogo. O que as pessoas denominadas pelo sistema capitalista, denominadas e colocadas na posição de pobres, o que essas pessoas buscam? Buscam dignidade, direito de existir, direito de estar no aeroporto com a sua roupa, de ter dinheiro, direito de ter dinheiro para comprar uma passagem, para ir visitar o seu parente, para fazer turismo, não importa. Que foi uma coisa que machucou muito, machucou e ofendeu a burguesia pseudo-rica, né, do Brasil, essa gente cafona. Sabe, é muito cafona, mas enfim. Então, estou colocando isso porque, na minha perspectiva, é absolutamente importante que a gente perceba a força da luta por oposição àquilo que o patriarcado racista, machista, especista, capacitista faz todo o tempo, que é guerra. O que é o neoliberalismo, isso que a gente chama de neoliberalismo, que também ofende tanta gente. Ofende quem não gosta de gênero, não gosta de todes e ama o neoliberalismo. Se a gente fala neoliberalismo, fala capitalismo, as pessoas têm um chilique e desmaiam no mimimi capitalista, né? Então, o que é o neoliberalismo? É uma guerra contra os pobres. É uma guerra contra os pobres, assim como o patriarcado. É uma guerra contra os corpos que escapam à heteronormatividade. E é uma guerra contra as mulheres, porque as mulheres são corpos que foram criados dentro de um processo histórico, foram corpos criados para o serviço. Para que serve uma mulher? Para cuidar da casa, para parir os filhos, para ter sexo dentro de casa e reproduzir a espécie e a família. E antigamente era para dar mais fiéis para a igreja, mais braços para o trabalho e assim por diante, herdeiros, quando se tratava de classes sociais abastadas ou exploradoras. Então, quando as mulheres resolvem não estar a serviço, elas são odiadas. Uma mulher que não queira servir, que não queira ser mulher de um homem, que não queira ser esposa de um marido, que não queira ser mãe, que não queira ser, sei lá, que não queira ser subalterna, nem no trabalho. Uma mulher que queira, sei lá, ter decisão. E para ter decisão numa sociedade como a nossa, precisa ter poder. Uma mulher que não se submeta às diversas violências. Essas mulheres, assim, serão odiadas, porque não estarão a serviço do patriarcado, não estarão agradando esteticamente, não estarão agradando sexualmente, agradando do ponto de vista também das lides domésticas, né, do trabalho que os homens não querem fazer, que são as mulheres que são condenadas a fazer. Digamos, uma mulher que não concorde com essa pataquada patriarcal, ela vai ser uma pessoa execrada pelo sistema. Então, é importante a gente fazer essa diferençazinha, sabe, entre a guerra de morte, o fascismo é o extremo disso tudo, é a mistura do neoliberalismo com o racismo, é uma mistura, é uma melange, né? É uma junção de tudo isso. Mistura racismo com machismo, com capacitismo. É uma bomba de ódio tecnologicamente organizada para convencer as massas, oferecendo para as massas o quê? 2 coisas.
bastante sadomasoquismo, oferecendo adulação, adulando as massas, fazendo assim aquele Zé Mané se achar o rei, e ao mesmo tempo colocando ele bem humilhado no lugar onde ele deve estar, de subserviência, de lambibotas do sistema, de lambibotas do general, de lambibotas aí do mito, né? É uma tristeza falar isso, assim, uma tristeza constatar isso também. Mas eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que a gente pode sair disso tudo e que a gente pode, inclusive, sair dessa porcaria de patriarcado. Não vai adiantar a gente lutar, digamos, de maneira estanque contra o patriarcado, ou contra o racismo, ou contra o capacitismo, ou contra o capitalismo. Tem que lutar contra tudo isso junto, porque são faces da mesma figura geométrica. É a mesma coisa. A gente precisa combater, então, um sistema de opressão. E isso se combate diariamente através de uma proposição de outra forma de agir, outra forma de pensar, outra racionalidade, uma racionalidade que preserve, respeite a alteridade, que reconheça a singularidade, né? Isso não tem como fazer, não tem como fazer, Danilo, no capitalismo patriarcal racista. Não tem. Então a gente tem que botar esse negócio abaixo. Sistema que neutraliza, né, gente? Neutraliza o intelecto utilizando esses braços de massificação midiática o tempo inteiro. Então, na verdade, ele vai roubando a capacidade da reflexão, a capacidade do questionamento. E, inclusive, o próprio Freud, ele tem a primeira teoria do aparelho psíquico, né? E ele, no começo, ele coloca que o ser humano ele nascia apenas com uma pulsão boa, né? Que não tinha pulsão má. Ele vem um segundo momento, depois da guerra, falando que sim, que tinha uma pulsão má e uma pulsão boa, e que o ser humano desenvolveria aquela que ele tivesse mais vivência e experiência dentro daquilo para ele desenvolver, porque ele via soldados atirando e matando e ficando felizes em matar, sem saber para quem, por quê, o quê, quem estava matando, mas simplesmente estavam felizes, porque aqueles soldados foram condicionados àquilo, mas a gente sabe, Márcia, que é um sistema fadado à falência. O sistema que coloca o capital na frente do próprio ser humano, ele já está fadado à falência. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, o que acontece é que a gente precisa saber o que vem depois, né? A gente precisa derrubar esse sistema, porque esse sistema derruba as pessoas, né? O capitalismo é um sistema de matança de pessoas, isso desde o seu começo. Se a gente olha a questão o surgimento, a história, o surgimento do capitalismo, a passagem do feudalismo para o capitalismo já implica uma matança de pessoas chamadas, que foram heterodenominadas naquela época, de bruxas, né? Então é importante a gente lembrar disso. O que o capitalismo fez com essas pessoas que foram consideradas desnecessárias ou perigosas ou ameaçadoras para o seu projeto de poder. E não é à toa, gente, que vem um governo ultra neoliberal no Brasil. A retórica do ministro a figura mais perigosa desse governo não é o espantado, é o ministro da Economia. Então, essa é a figura perigosa. Olhem as políticas, olhem essa PEC que congelou o salário congelou o salário, e que foi vendida assim para a população como uma PEC emergente, né, emergencial. Congelou os salários dos funcionários públicos numa medida populista, mas ao mesmo tempo aquela ideia de enxugar o Estado para favorecer os super ricos, porque não é nem o rico, gente, o rico é estafadado à desgraça também. Esse vai ficar pobre, mas o super rico vai ficar cada vez mais rico. Então, o super rico, dono do banco, esse está com a vida feita. E tem o seu representante, né, o chupa-cabra do Estado brasileiro, que é o Guedes. Esse aí é péssimo em termos de pensar uma economia para os pobres, ele, enfim, deixa os pobres morrerem à míngua. A gente está vivendo a política do salve-se quem puder nesse momento. Mas os ricos estão se dando muito bem. Porque o neoliberalismo é uma economia política de saque, né? Saqueia o Estado, saqueia a riqueza de um país, privatiza a troco de banana, né? E assim, bom, a coisa que me dá mais tristeza, Danilo, é ver gente pobre que concorda com isso sem saber
sem saber a merda que está defendendo. Neutralizar o intelecto, É isso que você Márcia, falou. a gente está aqui com o tempo já também, estamos aqui há quase 45 minutos, e a vontade de ficar mais 2 horas, 3 horas, muito tempo com você conversando, porque é muito bom conversar com você, a gente aprende muito, e eu quero agradecer muito a você ter aceito o nosso convite, dizer que, assim, que bom que existe... Você faz muita falta aqui para a gente, mas que bom que existe essas ferramentas, essas novas ferramentas, que eu acredito que a gente tem que se apropriar cada vez mais, senão eles, que não são bobos nem nada, eles se apropriam, né? E a gente cada vez mais tem que se apropriar dessas ferramentas. Que bom que existem essas ferramentas para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa refletir junto com você. Você tem essa capacidade que a gente reflita junto com você. Eu quero agradecer muito mesmo, de coração, você ter aceito o nosso convite. E o Brasil te adora. Obrigada, Danilo. É um prazer ter esse momento com você, com as pessoas que estão nos ouvindo. Eu te agradeço muito. A gente vai pensando juntos que o processo é esse. Essa é a metodologia. A gente tem que ir conversando uns com os outros para aumentar o espaço, ampliar o espaço da consciência, para ampliar a nossa linguagem e a nossa subjetividade numa direção democrática. Então, eu te agradeço muito também e até qualquer hora. Um abração para você. Valeu, um abração, Márcio.